Olá, essa é a oficina de bordado livre para iniciantes. Essa é a nossa segunda aula e nessa aula a gente vai aprender um pouco sobre o bordado livre. A gente vai começar a entrar um pouco nessa técnica, nessa prática do bordado livre. O bordado livre nada mais é do que uma desconstrução desse bordado tradicional. O bordado tradicional tem umas regras mais tradicionais, mais clássicas. E no bordado livre a gente tem a liberdade para experimentar coisas novas, experimentar novos desenhos, novas formas. E é isso que a gente vai começar a fazer agora. O nosso primeiro exercício hoje não é de bordado, é de observação. A gente tem que escolher um objeto em casa, um objeto que seja relativamente simples, que a gente se ache capaz de desenhar. E é importante dizer que todo mundo sabe desenhar. Não existe desenho feio, não existe desenho ruim. Agora é exatamente isso que a gente quer, experimentar o nosso traço, o traço pessoal de cada um. Então qualquer desenho, qualquer traço, qualquer imagem vai ficar bacana, vai ficar legal. Vamos experimentar. Bom, para a aula de hoje a gente precisa de linha, agulha, bastidor, nosso tecido americaninho, o algodão cru, caneta, lápis, tesoura e papel branco. Vamos lá. Primeiro passo, a gente escolhe que objeto é esse, que elemento é esse que a gente vai desenhar. Eu escolhi a minha tesoura, porque ela está sempre comigo nos bordados, nas costuras. E aí, ó, já fiz um desenho aqui para adiantar. Eu desenhei ela, de uma forma simples. E aí, ó, é isso. Você primeiro escolhe qual é esse objeto que você vai desenhar, qual é essa figura. Você desenha ela no papel. E aí pode desenhar com lápis, com caneta, mas é legal depois ter uma caneta preta ou então um lápis daqueles que tem risca bem forte, só pra gente reavivar o desenho. Porque daqui a pouco a gente vai ter que passar ele pro tecido e quanto mais escura a linha, mais forte, mais fácil fica pra gente enxergar o tecido, enxergar o desenho através do tecido, né? Também depende muito do tecido, tem alguns tipos de americaninho e algodão cru que são bem fininhos, então é bem fácil assim pra gente ver. Mas sempre bom passar uma caneta, um lápis para deixar bem forte as linhas, né? Vamos lá. Lembrando que qualquer desenho é bonito, bem-vindo. O importante nessa hora é exercitar. É o exercício do desenho, o exercício do risco, o exercício de observar o objeto e representá-lo no papel. Feito. Ó, marquei bem meu desenho, minha tesoura. Agora eu vou passar ela pro tecido do bordado. Tem que tomar cuidado para centralizar bem o desenho. Se quiser usar já o bastidor para mais ou menos entender onde é que vai ficar o bastidor, onde é que vai ficar o bordado, centralizar tudo, ó. Consegue perceber? Que aí você consegue ver certinho onde é o centro, onde o desenho vai ficar mais ou menos. Não sei se vocês conseguem ver o desenho, mas tá bem aqui assim. Pronto, feito isso, a gente já entendeu onde o desenho vai ficar, a gente vem com lápis e vai cobrir de novo esse desenho. Mas dessa vez com uma linha um pouco mais delicada, assim, não precisa ser uma linha muito forte, muito marcada. Ela precisa ser visível pra gente bordar e para também não apagar enquanto a gente estiver tocando, manuseando o tecido. Mas ela também não pode ser muito forte, porque senão marca o tecido. Às vezes a linha, a cor da linha ou a grossura da linha que tu escolhe não consegue cobrir de fato o risco. Se tu faz um risco muito grosso, muito largo, a linha não consegue cobrir, aí fica meio que aparecendo, sei lá, uma sujeira, uma falhazinha, uma sombra no bordado, que não é muito interessante pra gente. Também não é muito interessante, nem muito fácil lavar esse tecido depois do bordado. Então é bacana a gente fazer um desenho bem leve, bem delicado, que aí depois ele meio que some com o bordado. Aqui, ó. Vocês estão vendo minha tesoura? Ficou bonita? Então é isso. Vamos relembrar os passos. Escolhi meu objeto, desenhei, reforcei as linhas com uma caneta e depois passei para o meu tecido. E aí vamos lá de novo. Estica o bordado, a parte inteira, o arco inteiro fica embaixo, o tecido vem por cima, centraliza o desenho. Vou afrouxar aqui para ele poder encaixar, que agora já tem uma camada de tecido entre um e outro. Encaixei, só dá uma puxadinha.
termina de ajustar aqui para ficar bem apertado. E aí se ficar um pouco frouxinho, não tem problema, que depois é só ir dando uma puxada, uma ajustada. Sempre lembrando que é interessante pra gente o tecido ficar mais esticado possível, porque daí dá uma estabilizada, a linha não fica enrolada, fica um tecido esticado e as linhas também, os traços ficam bem definidos, bem bonitinhos. Pronto. Terminamos de montar o nosso bastidor. A gente vai usar a linha. E aí lembrando de novo que nessa oficina de bordado livre, a gente não usa aquelas linhas tradicionais, a gente usa uma linha de costura que quase todo mundo tem em casa disponível e é mais acessível, mais prática. Então, e aí a gente precisa fazer isso, dobrar a linha no meio, enfiar na agulha a ponta dobrada, tá vendo? Para deixar a agulha com 4 pernas, que aí ela fica grossinha e dá uma visibilidade melhor no nosso bordado. Terminou, dá um pequeno nó. E aí a gente vai começar. Bom, vou fazer esse meu bordado em preto e branco, que eu gosto, acho bonito, apesar do meu objeto ser colorido, ser rosa. E aí vou começar pela borda do desenho, usando preto. Vou usar o ponto atrás. Vocês lembram que a gente falou na aula passada sobre esse ponto, que ele é muito bacana para fazer os contornos e etc, e linhas finas, e a gente vai usar ele, ó. Aí vamos relembrar aqui, que ele entra atrás. E sai um pouco mais na frente. Por isso que ele chama ponto atrás, tá vendo? E aí aqui é sempre importante seguir a linha do desenho, né? O bordado tem que estar sempre, a agulha entra e a agulha sai sempre em cima da linha, ó. Olha aqui, ficou uma linhazinha fora, tá vendo? Quando for assim, pega a ponta de trás da agulha, só faz dar uma puxadinha assim, ó. Que aí ela volta normal e depois tudo certo. E a gente vai seguindo, fazendo todo o contorno de ponta atrás. Ficou de novo. Ó, às vezes quando fica essa barriga na linha, que a gente chama, é importante dar uma alongada na linha, assim, pra tirar todas as bolinhas. Ó, vou fazer aqui essa sequência rapidinho. Vou fazer até uns pontos maiores pra gente chegar mais rápido aqui. Porque aí eu quero mostrar pra vocês, na verdade, uma outra variação de ponto, que é o ponto de preenchimento. Ó, chegamos no cabo. A ideia é preencher o cabo todo de preto aqui, coloriei. E aí eu vou começar o que a gente chama de ponto de preenchimento. Deixa eu só finalizar esse ponto atrás aqui que ficou aberto. Aí, ó. Vou sair com a minha agulha já aqui. Estão vendo? E agora eu vou fazer um movimento que a agulha vai ter sempre que entrar e sair muito próximo do ponto anterior, tá vendo? Ó, minha agulha entrou aqui.
e saiu quase em cima do ponto anterior. De novo. Entra muito próximo e sai muito próximo. Isso é o que a gente chama de ponto de preenchimento. São vários pontos dados muito próximos um do outro. E aí ele dá uma impressão de preencher, de colorir todo o tecido. A ideia aqui é que a gente pense como se esse ponto fosse um risco de giz, um risco de lápis de giz de cera, de lápis de cera. Aqui, ó. A gente vai dar muitos pontinhos até ele fechar todo. Conseguem ver? Bom, essa foi a técnica de desenho e essa foi a técnica do ponto de preenchimento ou ponto cheio. O resultado disso daqui, eu vou demorar um pouquinho para terminar, mas eu fiz um muito parecido aqui, olha, para vocês verem. Foi todo feito com ponto atrás, ao redor, e aqui eu coloquei o ponto cheio. Deem uma olhada como ficou bonitinho. Tá bom? E é isso, o exercício da aula de hoje é esse. Observar um objeto, fazer o desenho, passar pro bordado e bordar. Obrigada, até a próxima aula.